Salve, salve galera! É um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Sou o professor Jefferson Fiel e galera, hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de operações com números fracionários, parte 2. Então, se você não assistiu ainda a parte 1, recomendo você dar uma pausa no vídeo, volta, assiste a parte 1, depois você continua na parte 2. Lembrando que sempre no final a gente deixa uma listinha de exercícios, é só você clicar no link aqui abaixo e fazer o download das atividades desse assunto. Tranquilo? Vem comigo então, galera. Olha só, na aula de hoje nós vamos falar então sobre multiplicação e divisão de fração. Bom, quero começar com vocês o seguinte, para a gente entender bem esse processo, precisamos entender também que duas propriedades são, digamos assim, fundamentais nós compreendermos quando se trata de números fracionários. É uma propriedade associada à multiplicação e a outra propriedade associada à divisão. Como assim, professor? A primeira propriedade diz assim, se você tem uma fração e você multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo valor, essa fração não se altera. O resultado final não muda. Como assim? Ao você dividir um valor pelo outro, porque a fração é um quociente, então você tem um valor na parte superior, que é chamado de numerador, e um valor na parte de baixo, que é chamado de denominador. Ao efetuar essa divisão, o resultado obtido é o mesmo resultado que da fração que você vai encontrar ao multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo valor. Por exemplo, se eu pegar o A sobre B, uma fração, se eu multiplicar o A por N e o B por N, a nova fração que eu vou encontrar vai ter o mesmo resultado, beleza? Exemplo, 2/3. 2 vezes, se eu multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2, eu vou obter 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6, 4 sobre 6. O que eu quero dizer é que se você dividir 2 por 3 e dividir 4 por 6, o resultado é o mesmo, 0,666, é uma dízima periódica. Professor, se eu multiplicar por 5 em cima e embaixo, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15. Então 10 dividido por 15 me dá o mesmo resultado que 2 sobre 3, que é a dízima 0,666. Tranquilo? Então não altera a fração quando eu multiplico o numerador e denominador por um mesmo valor. Bom, e como que fica, professor, no caso da divisão? Então, a propriedade da divisão, ela é bem semelhante, tá? Ela é bem semelhante. Eu posso dividir o numerador e o denominador por um mesmo número que a fração não se altera. Então, eu tenho, por exemplo, 18 sobre 30. 18 dividido por 2, 9, 30 dividido por 2, 15. Então, observe que a fração que eu encontrei é 9 sobre 15. Posso continuar dividindo por outro número? Posso. Se eu dividir por 3 em cima e embaixo, eu vou ter 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Então, essa fração que eu encontrei, 3/5, ela dá o mesmo resultado, o mesmo valor final que 9 sobre 15, que 18 sobre 30, ok? São chamadas de frações equivalentes, que apresentam valores diferentes no numerador e no denominador, mas o resultado final, o resultado da operação é o mesmo. Tranquilo? Beleza? Então, tá aí duas propriedades. Bom, aí a gente fala sobre simplificação, galera. Quero chamar a atenção que a simplificação ela é essencial no estudo da fração. Sempre que você tiver um resultado fracionário e esse valor for possível ser simplificado, você precisa simplificar. As alternativas não aparecem como resposta uma fração que dá para ser simplificada. Ela sempre vai aparecer na forma simplificada. Então a simplificação consiste em quê? Em dividirmos o numerador e o denominador por um mesmo valor e fazer isso de forma sucessiva até a fração se tornar irredutível. Como assim irredutível? Irredutível é uma palavra que nós usamos para dizer que não é possível mais dividir essa fração. Você já usou tudo o que era possível fazer, você já fez. Não existe mais nenhum valor que divida ao mesmo tempo o numerador e o denominador de forma inteira, ok? E por que nós fazemos isso, professor? Para tornar a fração mais simples, mais fácil de ser manipulada. Essa é a intenção. Então é esse conjunto de divisões sucessivas
que nós chamamos de simplificação. Vamos fazer algumas aqui. Por exemplo, 16 sobre 36. Você está desenvolvendo um cálculo, professor, cheguei nessa resposta. E agora, o que eu faço? Tem essa alternativa? Não tem e não vai ter. Por quê? Porque 16 sobre 36 é uma fração que pode ser simplificada. Então, como que eu procedo, professor? Eu tenho que encontrar um número que divida os dois ao mesmo tempo. O 16 dá para dividir por 2, o 36 dá por 2. Sempre que for par, galera, divida por 2. Então, olha só, 16 dividido por 2, 8, né? 36 por 2, 18. Professor, ainda não tem essa resposta. É claro que não vai ter. Porque só vai ter a resposta quando ela se tornar irredutível. Então, professor, eu tenho que fazer isso 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Cara, você vai ter que fazer quantas vezes for necessário até chegar num ponto que não dá mais para fazer. Então, o 8 e o 18 é par, dá para dividir por 2. 18 por 2, 4. 8 por 2, 4. 18 por 2, 9. 4 sobre 9. Ah, professor, agora não dá mais. O 2 divide o 4, mas o 2 não divide o 9. Ah, mas o 9 dá para dividir por 3? Dá, mas o 4 não dá. Então eu só posso pegar, para simplificar, um valor que dê para dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo. Não pode ser um em cima e outro embaixo, tá ligado? Então agora 4 sobre 9, isso aí sim vai estar lá na alternativa. Ficou ligado, gente? Fração irredutível é aquela fração que não pode mais ser simplificada. Chegou ao seu limite, beleza? Vem comigo. Multiplicação, cara. O que é multiplicar? Como que eu faço para multiplicar frações, professor? A multiplicação de fração ela é um processo muito simples, galera. Vou explicar para vocês. Para multiplicarmos fração, nós procedemos da seguinte forma. Eu tenho um numerador e eu tenho um denominador. Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Então eu tenho aqui uma fração A sobre B e outra C sobre D. Quem é numerador? A e C. Quem é denominador? B e D. Então, numerador A vezes C, denominador B vezes D. Então, A vezes C, B vezes D. Vou dar alguns exemplos. 2 terços vezes 5 7. Então, olha só, o 2 multiplica o 5, o 3 multiplica o 7. Como que fica? 2 vezes 5, 3 vezes 7. Conclusão, 10 sobre 21. Pronto, multipliquei. Outro exemplo, 3 quartos vezes 7 sextos. 3 multiplica o 7, o 4 multiplica o 6. Muito simples. 21 sobre 24. Opa, professor, essa fração dá para ser reduzida. Ah, então tem que simplificar. Dá para dividir por quanto? Por 3, em cima e embaixo. 7 e 24 por 3, 8. 7 sobre 8 é a resposta. Galera, divisão, professor, como que fica a divisão de fração? A divisão fica o seguinte, ó. Tá, aqui uma observaçãozinha, tá, gente? Para multiplicar duas frações, multiplicamos entre si os numeradores e os denominadores, beleza? Divisão, vamos lá. Eu tenho duas frações, A sobre B e C sobre D, uma sendo dividida pela outra. A regra é muito simples. Para dividir fração, conserva a primeira, passa multiplicando, inverte a segunda. Então, a primeira é A sobre B, passa de divisão para multiplicação, inverte a segunda. C sobre D fica D sobre C. Aí, a regra normal de multiplicação. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Exemplo, 2 terços dividido por 4 quintos. 2 terços é a primeira, 4 quintos é a segunda. Passa para multiplicação e inverte. 4 sobre 5, 5 sobre 4. Aí é só multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Você pode simplificar antes ou depois, fica a seu critério. Você poderia multiplicar aqui 2 vezes 5, 10, 3 vezes 4, 12, e aí simplificar o 10 sobre 12, ou você pode antecipar a simplificação aqui, ó. Já que eu tenho 2 e 4, eu posso aqui simplificar o 4 com 2, vai ficar 2 aqui e 1 lá em cima. Aí 1 vezes 5 é 5 e 3 vezes 2 são 6, resposta 5 sextos. Outra divisão, 3 sétimos dividido por 2 nonos. Conserva a primeira, passa multiplicando, inverte a segunda. 2 sobre 9, 9 sobre 2. Então, inverte. 3 vezes 9, 7 vezes 2. Multiplicando, 3 vezes 9, 27. 2 vezes 7, 14. Então, eu tenho 27 sobre 14. Não dá para ser simplificado, ou seja, não tem nenhum valor que divida os dois ao mesmo tempo. Pronto, está feita a divisão. Tranquilo, galera? Se você precisar encontrar um valor específico disso daí, aí você faz essa divisão. Mas geralmente a resposta está na forma fracionária. Então fica tranquilo que isso aqui vai estar lá na alternativa. Beleza, gente? Então a regra é
para dividir uma fração, basta multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. E aí, para a gente fechar, um exemplo para nós entendermos isso daqui. Preste bastante atenção. Uma indústria recebeu um pedido para produzir 2.400 embalagens. No primeiro dia, produziu 3/16 do número total de embalagens do pedido. E no segundo dia, produziu 100 embalagens a mais do que no dia anterior. Em relação ao número total de embalagens desse pedido, a fração que representa as embalagens que ainda não foram produzidas é... Aí eu tenho as alternativas. Galera, como que eu faço isso? Bom, primeiro passo é colher os dados. O que o exercício quer saber? Ele quer saber qual é a fração que representa em relação ao total de embalagens. Qual é o total? 2.400. Em relação ao total, a fração que representa as embalagens que ainda não foram produzidas. Ou seja, X embalagens não foram produzidas em relação ao total, que é 2.400. E eu tenho que representar isso na forma fracionária. Tranquilo? Bom, então a primeira situação é o seguinte. O que acontece no primeiro dia? No primeiro dia, ele falou que são produzidas 3/16 do total. O total é 2.400. Como que eu encontro uma fração de um determinado valor? Multiplicando a fração por esse valor. Então, eu tenho 3/16 vezes 2.400, que é o total. Para encontrar quanto que essa fração representa, eu procedo assim, multiplico pelo de cima e divido pelo de baixo. Então eu tenho 2.400 vezes 3, 7.200, dividido por 16, 450. Pronto, quantos foram produzidos no primeiro dia? 450 embalagens, que é 3/16. Aí no segundo dia, o que aconteceu, galera? No segundo dia, ele falou que foi produzido 100 a mais do que o dia anterior, que é o primeiro. Então, se no primeiro foram produzidas 450, mais 100, 550 no segundo dia. Bom, agora eu sei que foi produzido 450 num e 550 no outro. Se eu somar, vai dar quanto? 1.000. Então, até agora foram fabricadas 1.000 embalagens. Ele quer saber o que falta ser produzido. Como que eu descubro isso? Subtraindo. Não tenho que produzir 2.400? Não já foram produzidas 1.000? Então, 2.400 menos 1.000, 1.400. Ah, pronto, encontrei aquilo que eu precisava saber, que era quantas embalagens precisavam ser produzidas. Ainda não foram produzidas. Então, ainda não foram produzidas 1.400. Como o exercício quer saber a fração que representa o número de embalagens que não foram produzidas em relação ao total, então é só pegar 1.400 e dividir por 2.400. Aí você vai falar, professor, não tem essa alternativa. É claro que não. Lembram que eu disse? A resposta tem que estar na forma simplificada, então eu tenho que simplificar isso. Bom, professor, se tem 0, eu vou dividir por 2? Cara, se tem 0 em cima, 0 embaixo, vamos simplificar o 0, cortando o 0. Assim, ó. Eliminei 2 zeros. Quem que sobrou em cima? 14. Quem sobrou embaixo? 24. Os dois não são pares? São. Então, vou dividir por 2. Quanto que é? Porque 14/24 também não tem aqui. Então, é mais uma dica. Opa, se não tem, eu vou simplificar. Dá para simplificar? Dá. 14 dividido por 4, 7. 24 dividido por 2, 14 dividido por 2, 7. 24 dividido por 2, 12. 7/12. Não dá para simplificar mais. Tem a resposta aqui? Tem, tá aqui, ó, letra B, 7/12. Pronto, é isso aí, galera. Observe que são exercícios relativamente simples, mas que você tem que estar atento aí nessas relações de como que um associa ao outro, adição, subtração, multiplicação e divisão. Beleza? Vai ficar o link abaixo aqui, uma bateria de exercícios, tente fazer. Na semana que vem a gente continua aí fazendo a correção desses exercícios, tá? Bom estudo para vocês, tá? Não esqueçam de, no final do vídeo, dar aquele like, aquele joia, tá? Pra gente continuar fazendo esse trabalho aí, voltado para vocês se prepararem bem, não só para o Enem, mas para aqueles que estão simplesmente buscando adquirir mais conhecimento. Tranquilo, gente? Fiquem com Deus, tá aqui todos os meus canais e o meu WhatsApp. Qualquer dúvida, mande, que nós estamos sempre atentos e dispostos a atendê-los da melhor forma. Um beijo forte do seu coração. Nos encontramos na próxima, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Tchau, galera. Um beijo forte. Fui.